Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar quem é o seu enganador. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, diz o seguinte: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Aqui, Paulo está falando de pessoas que podem parecer super boazinhas, né? E que na verdade não são, como era o caso dessas pessoas que ele estava descrevendo. E eu acho interessante porque, na minha opinião, não existe nada mais imaturo do que uma pessoa que conhece uma outra pessoa, acabou de conhecer e já sai falando: ai, fulano é maravilhoso. Não, calma, você nem conheceu direito, você já está achando que é maravilhoso? Você precisa conhecer a pessoa. Acontece que, exatamente como aconteceu nesses relatos bíblicos, né? Hoje em dia também existem muitas pessoas que se disfarçam de anjos de luz e que, na verdade, não passam de verdadeiros agentes do inferno. E, infelizmente, esse tipo de pessoa está cada vez crescendo, crescendo, crescendo mais. Como a gente está vivendo uma cultura que as pessoas só pensam nelas mesmas, o número de pessoas que são narcisistas, ou seja, que só pensam nelas e que agem só em detrimento delas e que usam as pessoas como se elas fossem verdadeiros objetos, é cada vez maior. Isso está crescendo, infelizmente, e a gente tem que ficar muito esperto com esse tipo de pessoa. É por isso que é muito bom você ficar muito esperto quando você conhece alguém que é muito parecido com você, tem os mesmos gostos que os seus, é uma pessoa simplesmente maravilhosa, porque existe uma chance muito grande dessa pessoa ter te lido, né, ter visto quais eram os seus gostos, ter observado você e esteja lá falando para você tudo o que você quer ouvir. E depois essa pessoa vai te atacar, ela vai usar tudo isso para abusar de você, para se servir de você. Então é muito importante que você fique muito esperto com pessoas muito maravilhosas, muito boazinhas, muito parecidas com você, exatamente o mesmo gosto que você. Tenha muito cuidado com esse tipo de pessoa. Por isso, não seja ansioso, né, nos seus relacionamentos, não forme alianças com pessoas que você conhece há menos de 2 anos. Né? E quando eu digo aliança, não é só aliança de casamento, porque essa, óbvio, é a mais importante de todas, mas mesmo de negócios, mesmo coisas que, assim, que se você fizer hoje uma determinada aliança, que isso vai te comprometer e vai te deixar numa situação muito ruim de sair depois no futuro. É lógico que existem exceções, às vezes você não conhece aquela pessoa, mas você conhece pessoas muito confiáveis suas, né, que conhecem aquela pessoa já há muito tempo e que te deram excelentes referências. O mais importante é você não se deixar levar por motivos emocionais. Né? Às vezes você fica tão inebriado, tão encantado com toda aquela situação, que daí você sai fazendo um monte de coisa que depois vai te dar problema. Né? Você mal conhecia a pessoa e você vai sair fazendo coisas que te dão problema no futuro. As emoções, elas são importantes porque, afinal de contas, elas fazem de nós seres humanos. Mas é muito importante a gente observar, por exemplo, o que diz Jeremias 17:9, que diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu acho super importante o que ele está falando aqui, porque ele diz que não há nada que engane tanto como ele. Ou seja, é algo para você ficar muito esperto, porque ele é o maior enganador que tem. É o teu próprio coração, é o teu maior enganador. Por isso, quando você se percebe gostando muito de alguma coisa ou de alguém, essa é a hora de você ligar todos os seus alertas. Sabe por quê?
Porque é nessa hora que você está mais inebriado, mais apaixonado, mais cego, e é essa hora que você tem a maior chance de fazer grandes besteiras. Só lembrando que paixões, elas não são só por pessoas do sexo oposto, mas elas também podem ser por coisas ou por pessoas que vão te deixar completamente encantado. Tenha sempre em mente que nada pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Né? Quer dizer, por mínima que seja a corrupção, por mínimo que seja aquela coisa um pouco errada, um pouco fora, né? Se não é da vontade de Deus, se não agrada a Deus, se não está de acordo com as coisas de Deus, não é bom. Então observa muito bem, porque quando a gente está muito emocional numa determinada situação, é nessa hora que a gente pode acabar desagradando muito a Deus. Obedecer a Deus, agradar a Deus e buscar a Deus e fazer a vontade dele deve estar acima de tudo na sua vida. Nunca se esqueça disso, principalmente quando você está gostando muito de alguma coisa ou de alguém. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.